Dizem que quando o vento certo bate na pedra, ela sussurra nomes, e cada nome pertence a alguém que nunca voltou. Essa é a história que assombra pescadores, moradores e viajantes de Piranhas, uma cidade onde o rio guarda mais segredos do que aparenta. E hoje vamos atravessar as correntes dessa lenda para entender por que cada sussurro pode ser um chamado para o silêncio eterno. Se essa história já te arrepiou, continua comigo, porque o pior ainda está por vir. E já se inscreve no canal para mais histórias reais ou não. Piranhas, encravada às margens do Rio São Francisco, é uma cidade que carrega o peso do tempo nas fachadas antigas e nas águas lentas que cortam seu coração. As casas coloridas, alinhadas como testemunhas silenciosas, parecem vigiar o rio dia e noite. O vento que vem das corredeiras traz não só o cheiro de água e terra, mas também algo mais, algo que os moradores antigos juram sentir, mas não conseguem explicar. Ao longe, no meio do leito pedregoso, uma formação rochosa se ergue como se fosse um guardião. Não se move, não muda, mas dizem que de alguma forma ela escuta e às vezes responde. Isolada em uma parte calma do rio, quase escondida entre águas rasas e reflexos prateados, está a pedra que deu origem à lenda. De dia ela parece comum, apenas uma rocha desgastada pelo tempo, com marcas irregulares e fendas profundas que lembram cicatrizes antigas. Mas é à noite, quando o vento sopra do sul e o silêncio cobre a cidade, que o mistério desperta. Quem já se aproximou jura que a pedra respira com o som da correnteza e que entre o barulho da água há algo mais. Um murmúrio quase imperceptível, como se palavras fossem moldadas pelo vento. Não são frases, não são conversas, são nomes, sempre nomes. Os moradores mais antigos contam que a primeira vez que alguém ouviu a pedra foi numa madrugada sem lua, há mais de 70 anos. Um pescador solitário, voltando de uma noite de trabalho no rio, encostou o barco próximo às pedras para descansar. Enquanto ajeitava a rede, ouviu o som do vento mudando, até se transformar em algo que parecia uma voz humana. Assustado, ele prestou atenção, e a voz repetiu, clara como se estivesse ao lado. Um nome. O nome de um homem que naquela mesma semana desapareceria sem deixar rastros. Desde então, surgiram outros relatos. Lavadeiras que ouviram nomes enquanto batiam roupa na beira do rio, crianças que juram ter ouvido sussurros enquanto brincavam e até viajantes que, sem conhecer a lenda, sentiram a estranha impressão de serem chamados pela pedra. Com o passar dos anos, um padrão começou a se formar. Sempre que alguém relatava ter ouvido um nome vindo da pedra, não demorava muito para que aquela pessoa, ou alguém próximo a ela, desaparecesse. Não havia pistas, não havia despedidas. Era como se o rio, silenciosamente, reclamasse para si aqueles que a pedra chamava. Os mais céticos tentavam associar as coincidências a crimes, fugas ou acidentes nas águas traiçoeiras do rio Velho Chico. Mas para quem vive à sombra dessa história não há dúvida. Cada nome sussurrado é uma sentença, uma convocação que ninguém consegue ignorar e da qual ninguém volta. Entre todos os relatos, nenhum é tão lembrado quanto o de Zé Mariano, um pescador experiente que conhecia cada curva e corrente do rio. Ele sempre dizia que a pedra não passava de conversa de gente impressionável, até aquela noite. Era fim de tarde quando Zé decidiu remar até o ponto próximo à pedra para recolher algumas armadilhas. O sol já se escondia atrás das serras e o silêncio do rio parecia mais denso que o normal. Foi então que ele ouviu. Primeiro um sopro leve, depois uma voz e, por fim, o próprio nome. Zé congelou. Tentou rir da situação, dizendo a si mesmo que era só o vento. Mas, segundo sua esposa, naquela noite ele voltou para casa com os olhos fundos e as mãos tremendo. 3 dias depois, Zé saiu para pescar e nunca mais voltou. O barco foi encontrado à deriva, vazio. A rede ainda estava molhada. Ao longo dos anos, estudiosos e curiosos tentaram encontrar uma resposta lógica para o que acontece na pedra. Alguns afirmam que a posição das fendas cria um efeito acústico raro,
capaz de transformar o som do vento e da água em algo parecido com vozes humanas. Outros dizem que, em certas noites, o eco das conversas na cidade pode viajar pelo rio e chegar até ali distorcido. Mas, por mais que a ciência tente explicar, nada apaga o fato de que os nomes ouvidos sempre correspondem a alguém que pouco tempo depois desaparece. Os moradores que perderam familiares não aceitam a ideia de coincidência. Para eles, a pedra não imita vozes, ela escolhe. Foi numa madrugada abafada, quando o ar parecia pesado demais para respirar, que o episódio mais temido aconteceu. 3 pescadores estavam juntos, recolhendo redes próximas à pedra, quando ouviram algo que gelou o sangue. Não um, mas 3 nomes, ditos um após o outro, como uma lista lida por uma voz invisível. Eles pararam de remar olhando uns para os outros, tentando confirmar se todos tinham ouvido o mesmo. O silêncio que se seguiu foi quase pior que o sussurro. 2 dias depois, cada um daqueles nomes foi marcado por um sumiço diferente. Um afogado encontrado rio abaixo, outro desaparecido na estrada, e o último simplesmente nunca mais visto. Desde então, os mais velhos dizem que se a pedra pronunciar mais de um nome na mesma noite, é sinal de que algo muito maior está para acontecer no rio. No imaginário dos moradores de Piranhas, o Velho Chico não é apenas um rio, é uma entidade viva com humor, memória e sede. Muitos acreditam que a pedra que sussurra nomes é apenas um mensageiro e que o verdadeiro chamado vem das profundezas de um espírito antigo que guarda o curso das águas. Histórias passadas de geração em geração falam de um pacto esquecido, feito por moradores antigos, para apaziguar a força do rio em tempos de seca e cheia. Dizem que, quando esse pacto é quebrado, o rio toma o que acha que lhe pertence. E às vezes começa pela voz da pedra, anunciando quem será levado. Nem todos que escutam o sussurro da pedra são moradores. Ao longo dos anos, turistas curiosos, vindos para conhecer as belezas históricas de Piranhas ou para passear de barco pelo Velho Chico, acabaram se tornando parte da lenda. Há relatos de casais que, ao passar de canoa perto da pedra, ouviram seus nomes ditos com clareza inquietante, apesar de não haver ninguém por perto. Alguns voltaram para casa, carregando apenas a lembrança incômoda. Outros, segundo contam os moradores, não tiveram a mesma sorte. O mais estranho é que, mesmo sem saber da história, muitos visitantes descrevem a mesma sensação. Um arrepio repentino, como se algo estivesse observando e chamando, lá do fundo. Em Piranhas, ninguém precisa colocar placas de aviso nem escrever regras. O pacto é silencioso, passado de boca em boca. Nunca se aproxime da pedra depois que o sol se põe. Os pescadores veteranos organizam suas saídas para voltar antes da noite cair. As famílias evitam passeios pelo rio quando a lua está alta. E até os mais jovens, sempre tentados a desafiar as histórias antigas, pensam 2 vezes antes de remar até lá no escuro. Não é medo de monstros, dizem eles, mas respeito. Respeito por algo que estava ali muito antes de nós e que vai continuar depois que formos embora. Foi numa noite recente, quando a cidade já dormia, que um barqueiro voltando sozinho jurou ouvir a pedra pronunciar um nome. Ele não contou a ninguém de imediato, talvez por medo de estar imaginando, talvez para não atrair má sorte. Mas, no fundo, sabia que não era delírio. 2 dias depois, a notícia correu. Um jovem da cidade, com o mesmo nome ouvido pelo barqueiro, havia desaparecido. O barco dele foi encontrado preso em um banco de areia, com todos os pertences intactos, como se tivesse sido abandonado às pressas. O episódio fez renascer um silêncio desconfortável em Piranhas. Até quem não acreditava passou a olhar para o rio com mais cautela. Afinal, se o último nome já foi dito, quem será o próximo? Hoje a pedra permanece ali, imóvel, como se nada tivesse acontecido. Mas os moradores juram que, de tempos em tempos, o vento sopra de um jeito diferente, trazendo aquele murmúrio que faz o coração acelerar. Talvez, neste exato momento, ela esteja sussurrando um novo nome, de alguém que ainda caminha pelas ruas de Piranhas, sem imaginar o destino que o espera.
ou quem sabe, de alguém que está ouvindo esta história agora. Porque a pedra nunca esquece, e quando decide falar não há como tapar os ouvidos para o chamado.